Graça e paz, povo de Deus, programa Semeando Vida da Igreja Semeando Família. Bom estarmos juntos nessa manhã, conversando acerca da palavra do Senhor, acompanhando a palavra do nosso diácono Lucas, que não está conosco hoje, Vai lá, se inscreva na nossa rede social, assine o sininho para que você possa receber os novos vídeos que têm tanto edificado as nossas vidas. Eu queria ler um texto aqui em Isaías, no capítulo 61, a partir do versículo 10, o texto diz assim: Nós nos alegraremos e cantaremos um hino de louvor por causa daquilo que o Senhor nosso Deus fez. O profeta Isaías traz uma palavra muito forte sobre isso. Ele nos vestiu com a roupa da salvação, com a capa da vitória. Somos como um noivo que põe um turbante de festa na cabeça para uma noiva enfeitada com joias. Assim como a terra faz crescer as árvores e no jardim o chão faz brotar o que foi semeado, também o Senhor Deus fará com que brote a sua salvação e todas as nações cantarão hinos de louvor a Ele. Todos os dias eu reflito naquilo que é a palavra, eu reflito naquilo que é a minha vida devocional, eu reflito naquilo que é o Evangelho, mas no Evangelho que cabe para mim. O evangelho que me cabe, o evangelho daquilo que eu preciso. E esse evangelho que me cabe não é igual ao evangelho de uma outra pessoa. E nós precisamos ter esse discernimento, que cada um vive do evangelho aquilo que cabe a ele. Vive da palavra, vive da igreja, as questões que de dentro de si lhe são peculiares, aquilo que lhe cabe. Quem está com dificuldade na saúde, vive o evangelho daquilo que a cura. Quem está com dificuldade no casamento, vive no evangelho a restauração do casamento. Quem está com dificuldades em relação ao pecado, vive aquilo que cabe ao evangelho da santidade, da libertação. Todos os dias eu tenho essa reflexão de olhar para uma cruz que cabe para mim. Não é a cruz que cabe para o outro. Na carta aos Hebreus, no capítulo 12, o escritor diz algo interessante, no versículo 1. Assim nós temos uma grande multidão de testemunhas ao nosso redor. Portanto, deixemos de lado tudo que nos atrapalha e o pecado que se agarra firmemente em nós e continuemos a correr sem desanimar a corrida marcada para nós. Conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa e é ele quem aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz e agora está sentado ao lado direito do trono. Quando a gente olha para aquilo que é o Evangelho, não existe Evangelho sem cruz. Não existe Evangelho sem nós percebermos que essa cruz, sem Jesus, ela não tinha validade. A cruz só tem validade porque Jesus está sendo pendurado nela. Senão, nós perderíamos todo o significado daquilo que quem está doente é curado, daquilo que está oprimido é liberto, daquilo que está perdido encontra a salvação. Mateus 10, 24 diz assim: Então disse Jesus a seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e me segue. A pergunta que durante muitos dias eu fiquei fazendo para mim mesmo foi: qual o significado da cruz de Cristo para mim depois de tantos anos de evangelho? O que a cruz de Jesus significa? Porque quando eu aceito a Jesus, o significado daquilo que é o evangelho naquele primeiro momento foi eu tinha uma realidade de vida, estava vindo de uma depressão fortíssima, guerras na minha família, dificuldades no casamento, não havia casamento. A cruz de Jesus, o evangelho, significava para mim algo naquele tempo, naquele momento, aquilo que me cabia. Hoje, depois de tantos anos, eu não posso ser religioso. Eu preciso entender, olhando para aquilo que é o Evangelho, percebendo que não existe Evangelho sem cruz, não existe Evangelho sem Jesus, o que a cruz de Cristo significa para mim. Nesse tempo, no hoje, depois de tantos milagres, depois de tantas restaurações, depois de tantas curas, o que a cruz de Jesus significa para mim? Esse é um ponto. Porque quando eu tenho o primeiro encontro com Jesus e com o Evangelho, foi libertação, foi restauração, foi salvação. Será que mudou? Não. Ainda hoje eu me deparo com questões do Evangelho que me salvam,
que me curam, que me libertam, que me constrangem, que me avivam e que me motivam. Quantas pessoas hoje estão vendo aquilo que é a cruz de Jesus, não para aquilo que cabe a elas, mas naquilo que cabe ao outro. Meu filho só tem 8 anos de idade, e eu olho para ele e ensino aquilo que é a palavra, aquilo que são as escrituras, o que é Jesus, a cruz de Jesus, e já faço ele entender que ele precisa viver o evangelho que cabe a ele, não o que eu acho que cabe a ele. Ele precisa ter um entendimento do que a cruz significa para ele. Quantos líderes hoje constroem pessoas como se fosse uma massa de manobra naquilo que cabem para os próprios líderes? Quantas igrejas não conseguiram entender ainda que Jesus ele não veio para um CNPJ, Jesus não veio para uma entidade, uma denominação. Jesus veio para os CPFs. Nós somos pedras vivas, edificados casa espiritual, CPFs. Mas ainda assim nós vamos vendo pessoas querendo construir um evangelho que cabe no outro. Você que está assistindo, ouvindo o programa agora aí, teve a sua experiência com Deus. Você viveu essa experiência do Evangelho naquilo que cabia a você, uma cura, uma libertação, uma restauração, um confronto, não importa, mas algo que cabe a você. Mas qual o significado da cruz de Jesus para você nessa manhã? O que ela representa? O mais interessante é que, mesmo depois de 2000 anos que se passaram, nós olhamos para a cruz de Jesus e ela significa muitas coisas para cada um de nós. A cruz é emblemática, mas talvez eu e você, por muito momento, por muitas situações, deixamos de olhar para nós e refletirmos naquilo que nos cabe nesse tempo. Talvez você precisa estar cansado, está aborrecido, você está irado, está exausto, tem um ódio carcomendo o teu coração, um desejo de vingança, você está aí preocupado e, de repente, ao olhar para a cruz, ela vai ter um significado para você. Ela vai fazer sentido, vai olhar para o Evangelho e vai falar com você de alguma forma, algo que vai te trazer a paz que você precisa. Você que está louco para chutar o pau da barraca dentro da sua casa, colocar um fim nesse relacionamento e ao olhar para o Evangelho, para a cruz de Jesus, um significado de você ter paciência, saber esperar e ver a restauração de Jesus chegar. Outro dia no meu gabinete entrou uma senhora, já caminhando conosco um tempo, ela disse, olha, meu casamento acabou, eu abri mão do meu casamento, a gente vai se separar, e buscava dentro de si como se fossem justificativas para o término dessa relação. Eu disse, olha, você pode inventar o que você quiser, são verdades o que você está sentindo, mas quando nós falamos do Evangelho, aquilo que te cabe é a restauração. Quando nós olhamos para o Evangelho e para a cruz de Jesus, na cruz de Jesus ele não vai testificar disso que você está vivendo, que é uma verdade, que é uma dor, que é verdadeiro, que você já não suporta mais e que na tua cabeça a solução para isso seria o divórcio, a separação. Eu ainda creio que nós podemos ver a cruz de Jesus como alguém que levou sobre si as nossas dores, enfermidades e dificuldades. Ele pode restaurar. A pessoa sai convicta que era uma decisão que ia tomar. Não, acabou. Passado algumas semanas, ela vem e diz assim, olha, Deus mudou toda a história e agora nós estamos nos esforçando para fazer com que o casamento aconteça e ele vale a pena. A cruz de Jesus tem um significado para cada um de nós. Que nessa manhã, na sua vida, ao olhar para a cruz de Cristo, esse evangelho que te cabe, te traga restauração, salvação, cura, que seja um novo tempo na sua vida. O interessante é que nós não ficamos isentos da nossa cruz. Se você quer ser meu seguidor, tome a sua cruz e me siga. E nós precisamos entender o que significa a cruz de Jesus e aquilo que significa a nossa cruz que precisamos carregar. Mas isso fica para o próximo programa. Beijo no teu coração, paz de Cristo, Deus abençoe sua vida.